Depois que a Rússia retirou-se da guerra, os grupos anticomunistas russos organizaram-se e formaram uma coalizão para derrubar o regime socialista implantado pelos bolcheviques. Dessa coalizão participaram antigos oficiais fiéis ao czarismo, grupos liberais, mencheviques e mesmo socialistas que estavam descontentes com o poder concentrado pelo Partido Comunista. Além disso, os grupos anticomunistas receberam reforço de tropas e apoio material dos países capitalistas, como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e o Japão. Para defender a Revolução, Trotsky foi escolhido para recrutar e comandar o Exército Vermelho. Trotsky se viu em dificuldades para montar às pressas um exército capaz de resistir ao Exército Branco, como ficaram conhecidas as forças anticomunistas. Para isso, estabeleceu o serviço militar obrigatório e recrutou oficiais e soldados do antigo exército czarista. Rapidamente, Trotsky formou um exército de 3 milhões de homens, treinados sob rígida disciplina e motivados por intensa propaganda comunista. Iniciou-se, assim, a Guerra Civil Russa. Nesse período, foi implantado o comunismo de guerra, uma política tomada pelo Partido Comunista com séries de medidas para sustentar o governo nesse conflito. Ou seja, todas as forças produtivas do país deveriam se orientar no sentido de combater o Exército Branco. Assim, o governo controlou diretamente a economia e todos os meios de produção. Lenin começou a confiscar a produção agrícola, sobretudo os cereais, para alimentar o Exército Vermelho e toda a mobilização da força de trabalho para que os bolcheviques não perdessem a guerra. Haviam situações em que o Estado tirava toda a produção de um camponês para sustentar a permanência do bolchevismo no poder. A imprensa foi censurada e houve congelamento de preços e salários. O povo foi obrigado a trabalhar para produzir, fora aqueles que se alistaram por livre e espontânea pressão. A Guerra Civil durou de 1918 a 1920. Nesse período, a Rússia viveu grandes e dramáticos sofrimentos. O comunismo de guerra foi um desastre no ponto de vista da organização de produção. Com o confisco de cereais dos camponeses pelo governo, passou-se a produzir visando apenas a subsistência, pois a população camponesa estava cansada de produzir muito apenas para o Estado tomar. Isso gerou uma crise no suprimento de grãos sem precedentes. Grandes centros entraram em crise, causando o êxodo urbano e a morte de milhões. Esse foi um dos maiores desastres da Rússia. Para conter uma contra-revolução, os bolcheviques arriscaram tirar quase todos os recursos do próprio povo russo, que ficou em pobreza extrema por longos meses. No final de tudo, o Exército Vermelho venceu a Guerra Civil. Há quem diga que foi a incapacidade estratégica das forças contra-revolucionárias que propiciou a vitória bolchevique, e não o sucesso do comunismo de guerra. O comunismo chegou com ideias a favor do povo e fez uma revolução. Mas quando algumas parcelas do povo, insatisfeitas com o novo governo, quiseram fazer uma outra revolução igual a que eles fizeram, os comunistas foram capazes de passar por cima da própria classe trabalhadora que eles tanto defendiam. Julius Martov, o líder menchevique, se tornou politicamente marginalizado. Martov, embora apoiasse o Exército Vermelho na Guerra Civil, denunciava a perseguição de opositores políticos pacíficos dos bolcheviques. Ele disse uma vez: "A besta gostou de lamber o quente sangue humano. A máquina de matar homem foi posta em movimento, mas o sangue gera sangue. Testemunhamos o crescimento da Guerra Civil e o crescimento da bestialidade dos homens envolvidos nela", comentou ele, criticando os bolcheviques. Democraticamente, Trotsky disse a Martov: "Vocês são pessoas miseravelmente isoladas. Vocês estão falidos. Vão para onde vocês pertencem a partir de agora, na lata de lixo da história." Ou seja, bastou Martov discordar do terror vermelho que ele perdeu sua voz e sua dignidade. Conhece pessoas assim hoje em dia?